Olá, esse é o trabalho final da disciplina de experimentação de protótipos da minha dupla, composta por mim, Bruno Matos, e pelo João Pedro Rego Magalhães. O nosso processo simula a automatização da produção de sardinhas enlatadas e foi dividido basicamente em 9 etapas principais, que eu vou explicar com mais detalhes agora. Temos aqui inicialmente, na primeira etapa, que assim que chegam do descarregamento de carga, os peixes são lavados com água hiperclorada para controle microbiológico. Então aqui, dando início ao processo, clicando no botão liga da IHM, a gente vai ter que o sistema ligou, mas que a primeira esteira só vai funcionar após o tanque de água hiperclorada atingir o seu nível máximo de 300 litros. Inclusive, é possível acompanhar o valor atual do nível tanto no display do painel presente no chão de fábrica, quanto na própria IHM, que o João Pedro vai mostrar com mais detalhes no final. Vou dar uma leve acelerada aqui no processo. Atingindo esse nível, o processo então é iniciado e ao cruzar o primeiro sensor do túnel do banho, a esteira então para por 3 segundos e durante esse tempo uma luz indicadora de que o processo está em andamento acende, assim como a bomba de esvaziamento do tanque também é ligada durante esse tempo, simulando o esvaziamento do tanque. Na próxima etapa, a gente tem a primeira seleção do processo, que analisa as condições de conservação da sardinha, como cor de guelra e outros aspectos visuais. No nosso processo, um sensor óptico foi adicionado para analisar visualmente essas condições e classificá-las em sardinhas de bom ou mau estado. Na nossa simulação, peças do tipo brutas azuis são as sardinhas boas e as brutas verdes simbolizam sardinhas já em apodrecimento. Quando o sensor deixa de detectar uma peça do tipo verde bruta, a esteira para e o pistão é acionado, direcionando essa sardinha para a esteira de sardinhas podres. E, enquanto isso, as peças do tipo brutas azuis prosseguem para as outras etapas do processo. No passo 3, a gente tem que a sardinha chega a CNC para iniciar o processo de simulação de corte, onde vai haver a separação da parte boa da sardinha dos miúdos, que incluem gônadas, nadadeiras, coração e vísceras. Ao chegar a CNC, o sensor óptico da CNC detecta que chegou uma sardinha e o braço robótico leva essa sardinha para uma espécie de câmera, né, onde o corte é feito. E no exato instante que o corte termina e essa porta abre, o miúdo da sardinha é gerado e é direcionado a um elevador que vai transportá-lo para uma etapa secundária do processo que não vai ser abordada aqui, mas a título de curiosidade, esses miúdos são reaproveitados para a produção de farinha e óleo de peixe. Ao mesmo tempo, a CNC move a sardinha já cortada para a esteira, dando continuidade ao processo. Passada essa etapa, as sardinhas agora vêm para um banho de salmoura, onde são embebidas em água e sal. Esse processo ajuda a conservar o sabor e textura dos peixes, né? E então aqui, quando o sensor presente no início do processo de banho com salmoura é acionado, a etapa é iniciada. Ela vai ter duração de 5 segundos e durante esse processo, a bomba do tanque e uma luz indicadora presente dentro do tanque são ligados. No exato instante que esse processo acaba, a sardinha volta para a esteira, né, do processo para dar continuidade. A próxima etapa do processo é a de enlatamento das sardinhas. Então, a gente tem aqui que um sensor foi adicionado antes do processo iniciar. E no exato instante que ele é acionado, uma peça que simboliza a base da lata é emitida do outro lado. E junto com a sardinha já banhada em salmoura, prosseguem para a primeira fase do enlatamento. Aqui na primeira fase do enlatamento, a gente tem que, ao chegarem, as peças serão ajustadas em suas devidas posições. E quando o posicionador terminar de atuar, o braço robótico ativa, faz o encaixe da sardinha já cortada na base da lata. E essa peça já montada, então, segue para a segunda fase do enlatamento, em que vai ser encaixada a tampa da lata. Da mesma forma, quando o posicionador termina de posicionar a peça, aciona o braço robótico, que vai buscar a tampa metálica da lata e encaixá-la na base da sardinha já montada. Passando isso, a sardinha completamente enlatada prossegue para um processo de aquecimento que serve para esterilizar, matar bactérias presentes, né? E também, assim como, né, cozinhar ossos do peixe, evitando até o uso de conservantes, por exemplo. Então, ao acionar o sensor presente no túnel de aquecimento, a esteira para por 5 segundos. E durante esse tempo,
é simulado o processo de aquecimento da sardinha, né? Durante esse tempo também, luzes indicadoras de que o processo está em andamento acendem. Passado o processo de aquecimento, a sardinha completamente enlatada segue até um braço robótico de 3 eixos. E quando o sensor presente na base do braço robótico deixa de mandar sinal, indicando que a sardinha enlatada passou completamente por ele, o braço é acionado. O braço busca então a sardinha enlatada e a direciona a uma Stackable Box, que é essa caixa branca, né, que vai transportá-la até o primeiro Stacker Crane. Chegando no primeiro Stacker Crane, a primeira sardinha enlatada é recolhida e armazenada na primeira posição do rack. Esse processo será repetido para as próximas 5 peças que chegarem, completando a estocagem para o resfriamento ao ar livre de 6 peças de sardinha completamente enlatadas. Processo de resfriamento ao ar livre, o Stacker Crane assume que a sua nova base de partida é a posição 9 do rack e inicia o processo de descarregamento de sardinhas já resfriadas. Então ele se direciona para a nova base dele e aguarda 5 segundos para iniciar o processo de descarregamento. Decorrido esse tempo, é iniciado o processo de descarregamento das sardinhas, uma a uma. A cada processo de ida e vinda, o Stacker Crane para por 5 segundos na sua nova base, simulando um tempo a mais que é necessário para o resfriamento completo das latas. E ao entregar as latas enlatadas à esteira, que vai direcioná-la à próxima etapa do processo, etapa de paletização, um sensor adicionado após a etapa de resfriamento aciona um contador que faz a contagem das 6 sardinhas enlatadas. A contagem de exatamente 6 sardinhas enlatadas e resfriadas dá condição para que o processo de resfriamento seja reiniciado. Então o elevador passa a se preparar, né, para receber mais 6 sardinhas do processo de aquecimento. Ele volta à sua posição inicial. Ao entrar no túnel de acesso ao processo de paletização, um sensor é acionado e o pulso positivo dele faz com que seja emitida uma nova Palletizing Box sempre que esse sensor manda sinal. As 6 caixas necessárias para compor o processo de paletização, então, são emitidas e terminando o processo de acomodação dessas 6 caixas, na parte superior da paletizadora, o alçapão abre, o elevador desce, né? E transporta o grupo de sardinhas encaixotadas para a esteira de acesso à última etapa do processo, né? O processo de estocagem. No último processo da nossa fábrica, os paletes com caixas são direcionados ao segundo Stacker Crane do processo para iniciar o processo de estocagem. As caixas, então, são estocadas uma a uma, nesse último rack aqui, final, em uma ordem crescente de posição, né? Utilizamos um contador para isso, iniciando pela posição 1 do rack e terminando na posição máxima, né? Que ele consegue estocar aqui, que é a posição 54, né? Olá, aqui eu vou apresentar a nossa IHM na indústria de sardinha enlatada, certo? Aqui vamos começar com o processo já em andamento, certo? Aqui temos a sardinha boa, né, com qualidade, e vamos verificar aqui na primeira lavagem sendo feita, certo? A gente pode ver também os níveis do tanque, selecionando a primeira lavagem. Aqui a gente pode ver que ela passou pela seleção de peças, e aqui ela vai ser usada na corte de sardinha, certo? Corte de sardinha sendo utilizado. Vou aqui acelerar o processo. A gente pode ver que os miúdos foram separados, certo? E a gente pode ver aqui na contagem de miúdos aqui, 2 miúdos, contagem foi aumentada. Aqui vamos ter o banho de salmoura,
que a gente pode verificar aqui no fluxograma, ela acontecendo, certo? E também o tanque diminuindo, quando nós clicamos no banho de salmoura. Aqui temos a primeira montagem de peça, podemos verificar ela na base do enlatamento aqui funcionando. E também, se clicando nele, para a gente ver o eixo X e o eixo Z. A gente vai ter o segundo processo para a demonstração, que é a parte de selagem, né? Selar o enlatado. Eixo X, eixo Z ativado e o grab sendo acionado e desacionado. Aqui vamos para o cozimento, que a gente pode ver o cozimento aqui no fluxograma. Legal. Aqui podemos ver o eixo braço de 3 eixos funcionando e sendo desacionado logo depois que desaciona o grab. Aqui a gente vai ver a resfriagem que a gente pode ver no fluxograma, né? Resfriamento. Eu vou mostrar para vocês o pallet aqui, a contagem. Pallet de estocagem, os pallet inbox sendo aumentados, né? Incrementados. E a contagem de pallet vai ocorrer, né? Quando passar por esse sensor. Beleza. Aqui a gente vai para a estocagem. Eu vou aumentar a velocidade. Aqui vai acontecer a estocagem, certo? A gente pode ver no fluxograma a estocagem ocorrendo. E é isso. Essa foi a nossa IHM. Mostrei todos os nossos pontos. Voltar aqui os níveis do tanque, e aqui aperto o botão, aqui eu posso também apertar o botão de reset para resetar a contagem e apertar o botão de desligar. É isso, espero que tenham gostado do nosso projeto, nossa indústria de sardinha enlatada.